27 Hearts Beats. É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Começou mais um programa, mais um episódio RVCast. Esse é o seu podcast de toda quarta-feira e é uma alegria ter você aqui conosco. E, por favor, vê se não esquece do RVCast, tá bom? Esse programa, esse podcast é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, ali na região do Parque Regina, Arariba, conhece? Vila das Belezas? É bem por ali, tá bom? Nós temos culto ali na igreja, dia de terça-feira, culto de ensino. Ops, pulei segunda. Segunda tem o GRUA, ali a partilha, o lugar onde as pessoas vão para poder ter um bate-papo sobre algumas dificuldades, alguns aprisionamentos, enfim, alguns vícios. E procura ali, o pastor Fabinho, toda segunda-feira. Terça-feira tem um culto de ensino. Agora vai ter um tempo, né, de reunião com os homens, tá bom? Então todos os homens, toda terça-feira na Resgatando Valores, tá? Dia de quarta-feira, lá na casa do nosso irmão Mineiro, nós temos o ponto de pregação. Dia de quinta-feira tem um culto de adoração ao Senhor. Sexta-feira, na casa do nosso irmão Flaviano, mais conhecido como Testa, de 15 em 15 dias temos o RV lá em casa, no caso na casa dele. Sábado é o dia do descanso, o Shabá. Mas é o dia que você pode visitar outras igrejas e tal, e eventualmente tem culto na nossa igreja, culto festivo, culto com as mulheres, jovens, culto com os homens, enfim. Fica ligado no @resgatando valores _ lá no Instagram, você vai ficar sabendo dos eventos que acontecem, tá bom? E domingo é lógico, tradicional, culto da família às 18 horas. Chega cedo porque está lotando, senão você fica de pé. É uma alegria ter você aqui conosco e eu já te peço, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha lá no grupo dos seus amigos, no grupo da faculdade, do colégio, compartilha no grupo da sua família, no grupo dos fofoqueiros, porque hoje o episódio tá top de verdade, tá bom? Já vou falar do nosso convidado que está aqui, mas eu quero falar da Dona Irene. A Dona Irene é uma das nossas... Dona Irene Gastronomia é um dos nossos parceiros aqui, tá bom? É um dos nossos... pessoas que enviam aqui coisas pra gente comer, já mostra aqui. Hoje foi um crepe, olha só, é tanta coisa que eles fazem lá, gostoso. E a Dona Irene, deixa eu pegar aqui que eu não peguei o endereço, olha só, de cor eu não sei, então preciso te pagar esse mico ao vivo, olha só. A Dona Irene fica ali fica ali na rua José Joaquim Gonçalves 806. Não quer ir até lá? Não tem problema. Liga 11 98531 4593. Tem alguma dúvida? Vai estar aqui na descrição. Fala, Mineiro, foi lá o pastor Marcelo que me indicou e eu tô com vontade de comer uma comidinha gostosa aí. O que tem para nós? Tem muita coisa lá e vale a pena, tá bom? Dona Irene Gastronomia. Nós estamos também com parceria com o estúdio Os Crentes, tá bom? O estúdio Os Crentes é onde nós fazemos as nossas gravações, tá? O estúdio Os Crentes, aqui você tem todo o conforto para você poder fazer o seu podcast, suas videoaulas, tudo aquilo que você precisa de fazer e gravar para colocar na internet, conta com o estúdio Os Crentes, tá bom? Tem aí uma produção bacana, top de verdade, tá? Tem um espaço onde você pode fazer uma comidinha gostosa, você tem um espaço onde você pode sentar, fazer a sua pauta, enfim, escrever o que você precisa escrever, as suas reuniões, tá? Tem um espaço bem bacana aqui te esperando, o estúdio Os Crentes. Aqui na descrição também vai estar todas as informações para você entrar em contato com o estúdio Os Crentes aí e fechar uma parceria bacana. De antemão, já quero agradecer você que está aqui conosco e te pedir, já que você não fez, faça. Compartilha com mais um.
Deixa o seu like, mas nem começou, deixa o seu like. Se no final você não gostar, não tem problema, deixa o seu dislike. Toda vez que você interage, o YouTube, ele entende que a nossa programação é relevante e ela vai aí indicar para mais pessoas, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, fica conosco, porque hoje o programa tá top de verdade. Corta para nós, produção, e olha quem tá aqui, é ele, Felipe Mosquete. Paz, pastor, tudo bom? Obrigado porque você veio, é uma alegria te receber, bater... A alegria é minha, né? Trocar uma ideia... Receber sabe o que? Panqueca, olha. Tô com um crepe aqui gostoso, que veio da Dona Irene, a gente já vai comer. Cheirinho aqui tá bom, hein? Tá gostoso, daqui a pouco vai vir uma doce, essa salgada, mas vamos lá. Olha aqui nessa câmera aqui, dê as suas credenciais. Quem é o Felipe hoje? Bom, meu nome é Felipe, eu sou membro da Resgatando Valores, hoje eu atuo no Ministério de Mestre, a parte de ensino ali, cuido da parte de ensino. Bom, tenho aí de convertido, vai fazer 5 anos. Me converti na Resgatando Valores, estou aí na caminhada e a gente está aprendendo todos os dias um pouquinho a galgar cada vez mais aí sentido do reino, né? Eu sempre falo uma frase que não importa a velocidade que você vai para o reino, a questão é sempre a direção. Porque se você for... Você quer chegar em Santo Amaro, mas você pega um ônibus pro Capão Redondo, você pode ir a 100 por hora. Você nunca vai chegar lá em Santo Amaro. Então, eu pego essa mesma visão no quesito salvação. Então, a velocidade que você vai galgar na graça, eu não acho ela tão importante quanto a direção. Porque se você galgar na velocidade errada, não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar no objetivo. Boa. Eu vejo hoje, Felipe, na igreja brasileira, muitas pessoas... que acham que estão na graça, mas na verdade estão muito longe da presença do Senhor. Na verdade, elas vão por um hall de amigos, um clube social, elas vão por uma denominação, enfim, elas vão por um lugar que tem pessoas que é dentro de um galpão, mas elas não conseguem estar realmente na presença do Senhor. Essa questão, pastor, é muito engraçado porque... O que acontece? Hoje eu percebo que, não só na igreja brasileira, eu vejo acontecer isso, acho que mundialmente, a gente pode até colocar assim. Porque o ser humano, por si só, ele tem uma carência dentro de si. Então, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Então, todo lugar que ele acha a sua tribo, ele quer estar. E muita gente achou a tribo na igreja. E aí acha que porque tá com os salvos, também é salvo. E não que não seja importante andar com os salvos, não é essa a questão. É óbvio que é importante você estar dentro de uma congregação, a questão não é essa. Mas, mais importante que você estar na congregação é você ser pertencente dela antes. Então, é o ser antes do fazer, né? E as pessoas confundem, elas atropelam. Elas entram, elas começam a fazer e esquecem que ela precisa ser. Ela precisa ter uma vida condizente com aquilo que ela faz hoje, né? O que é ser? A gente fala muito sobre esse ser. O que é o ser? O que é o ser? O ser é você, de fato, entender a metanoia. É quando você... Não é que você está indo pro buraco e desviou. Não, agora você sabe quem colocou o buraco lá, o porquê que o buraco está lá. Se você desviar do buraco e voltar, você sabe que vai cair num buraco mais fundo ainda, porque um abismo vai puxar o outro. Então, você se tornar é quando você entende toda a complexidade do buraco. E não simplesmente tem um buraco e você desvia. Porque só desviar do buraco, daqui a pouco você vai cair no outro. Porque você não entendeu o que é. Então, quando a gente fala o ser, é você se tornar de dentro para fora, é a metanoia. Então, primeiro eu entendo, eu aceito, o processo seria, né? Eu aceito Jesus como meu fiel e suficiente Salvador, e aí eu entro num processo de conversão. E essa metanoia, ela se dá normalmente quando eu conheço de fato quem é Jesus na minha vida, e eu crio identidade. Porque o que falta hoje na igreja brasileira é identidade. É incrível pessoas que há 30 anos de crente não têm identidade, não sabe quem é. Você pergunta pra pessoa, tá bom, mas quem você é? Aí a pessoa fala o cargo que ela tem. Não tô perguntando seu cargo, tô perguntando quem é você. Não, eu sou pastor tal, eu sou diácono tal, eu sou evangelista. Não, eu tô perguntando quem é você, mano. E a pessoa não sabe. Ela não tem identidade dentro da igreja, ela se perdeu dentro do cargo. E isso é, de fato, um alvoroço que se teve muito grande por essa questão mesmo de buscar essa hierarquia eclesiástica, né?
A gente vai continuar falando sobre o ser, o cargo e tal, mas você usou algumas linguagens, uma linguagem figurativa e você usou um termo do original, se eu não me engano, grego, que é o metanoia. Mas o que seria, primeiro, o grego? O que significa essa palavra metanoia? Para essa pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, entender melhor e não ficar de chapéu atolado pensando que a gente está falando... Que às vezes, que como a gente está acostumado com a linguagem, às vezes a gente acaba achando que todo mundo também tá, né? Então me perdoem aí, mas a metanoia é a conversão de mente, de fato, né? É você, de fato, ter a mente convertida. Eu estava indo sentido a algo e a minha mente me converteu a outro algo. Então, por exemplo, eu estava preso e condenado à morte. Eu vivia numa condição preso e condenado à morte até Jesus. Aí eu conheci Jesus. E aí agora eu sofri um processo de metanoia na qual agora eu vivo livre. E aí eu escolho não fazer certas coisas. E isso pra mim é a chave, sabe? De tipo assim, cara, não é que eu era preso e agora eu escolho não fazer, é diferente. Eu não sou preso a nada. Pra mim, qualquer coisa. É igual o pastor sempre fala, o boné sai... Qualquer coisa que me falarem, não, mas isso daí tá errado, por amor a pessoas, mesmo que pra mim eu acho que não seja, eu paro. Eu não tenho problema com isso, então eu não sou apegado a nada. Então a minha metanoia veio no desapego. De fato, mente transformada. É a virada da mente mesmo. Você de fato entender aquilo que você fez, não só o emocional, mas a sua mente de fato... racionalmente entender aquilo que você está fazendo. E não só entender aquilo que você está fazendo a partir de agora, mas entender também o que Jesus fez por você ali na cruz, porque senão... na verdade, tudo tem a ver com Jesus, né? O centro sempre vai ser Jesus. É que a gente acaba, por figura de linguagem, trazendo muito para nós, né? Quando, na verdade, a glória é dele. A gente não seria nada sem ele. O que seria da gente sem o Espírito Santo? Deus me livre. Sobre figura de linguagem, você usou também o termo buraco. A gente entende, mas essa pessoa que está nos ouvindo agora, o que seria esse buraco? Claro, seria como se numa figura de linguagem mais popular, seria tipo assim, mano, eu tô vendo que as minhas atitudes estão me levando pro inferno. E aí eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente desviar e agora tô indo outro sentido, mas não sei que sentido é esse. Ou eu posso entender o que estava me levando pro inferno e de fato agora dar um break e primeiro entender, tá, mas por que o inferno existe? Por que Jesus precisou vir? O que aconteceu antes? Por que foi necessário um salvador? Eu tô sendo salvo de quem? Quem é meu inimigo, afinal de contas? Se essas perguntas não tá respondida para você com clareza, desculpa, você não é convertido. Não tem como, não dá. Se você não tem respostas claras para essas perguntas básicas, você pode ser qualquer coisa, menos convertido. Você não entendeu o que você fez. Você só aceitou Jesus lá como um ato de fé, mas você não entendeu de fato o que você fez. Legal. E aí a gente estava falando sobre o ser e tal. Tem muitas pessoas que acham que o ser é o fazer. Eu vou lá para a igreja e tal, vou virar diácono, vou ficar lá na porta, eu vou pregar, eu vou evangelizar, vou entregar folhetinho, vou entregar um cartazinho lá na rua e tal, vou cantar, vou pregar e eu tô fazendo e eu sou. Aí esquece que realmente são filhos de Deus. E agora elas passam a ser alguma coisa dentro da igreja. Aí eu sou o diácono, eu sou o evangelista, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas isso daqui para Deus pouco importa, porque naquele grande dia ele não vai falar para você o que você fez lá na igreja, né? Ele vai falar, vinde benditos do meu Pai. Muitos dirão, mas eu preguei, mas eu fiz isso e tal. Ele vai falar, aparta de mim que eu não te conheço. Talvez o relacionamento com Deus é o que está faltando na igreja brasileira. E sobre o relacionamento, sobre o se tornar filho de Deus, qual é o conselho que você dá para essa pessoa que talvez esteja perdido, não sabe como que eu vou me tornar filho de Deus, por onde eu começo e tal? Qual que é o conselho que você daria? Eu falo que assim, né, a pessoa ela se converte, ela esquece uma coisa fundamental. Você levanta a mão e você aceita quem? A Jesus. Top. Só que aí você pergunta pra pessoa, tá bom, você aceitou um cara chamado Jesus, mas quem é Jesus? E tipo, a pessoa não sabe. Ela simplesmente aceitou
emocionada por algo. E eu não tô falando que isso é errado. A questão é a continuidade disso. Porque assim que ela aceitou Jesus, tudo bem você perguntar e ela não saber. Mas tem gente que tá 2, 3 anos na igreja, você pergunta quem é Jesus e não sabe quem é. Não sabe quem foi, não sabe o que fez, não sabe por que teve que vir, não sabe por que veio, não sabe como se concluiu as coisas que precisavam ser feitas. Então o conselho que eu deixo é, leia os 4 evangelhos. Primeira coisa que você precisa fazer como convertido é ler os 4 evangelhos. Isso vai te trazer clareza de quem se aceitou. E, de fato, se você realmente quer isso. Porque tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Lucas 14, que é o preço do discipulado. Discipulado não é para quem... Não é para todos, é para quem quer. Então, o preço é alto. A questão é, você quer? Você está disposto a pagar esse preço? Você primeiro precisa saber quem é Jesus. E depois você precisa entender, você está de fato disposto a pagar esse preço? Porque se você abandonar no meio do caminho, você vai ser motivo de chacota. E é o que está acontecendo com a igreja brasileira. Hoje, 88% dos brasileiros se diz cristão. Mas o mundo continua do jeito que está. É esquisito isso. Essa conta parece que não bate. Só que aí você vai ver, dentro dessa estatística, mais da metade são os famosos desigrejados. Então a pessoa não é que ela é cristã, ela simplesmente um dia aceitou Jesus e agora ela fala que acredita em Deus. Isso não é ser cristão. Nessa analogia, estava até falando com os homens ontem. No meio das pessoas que estão com Jesus, existem alguns grupos. Uhum. Existe o grupo da multidão. O grupo da multidão é aquele que vai por causa do que Jesus pode entregar. Os milagres. Os milagres. Então Jesus está fazendo um milagre, eu estou indo lá porque algo vai acontecer comigo e eu vou lá porque vai dar tudo certo. Não, eu vou lá porque são os milagres. Uhum. Do meio da multidão, existe 70 que são os discípulos indiretos. Vamos colocar essa palavra. Que ninguém sabe quem é, mas estão falando de Jesus por aí. Do meio desses 70, existe 12 que são os mais chegados assim diante dos 70, que esse eles chamam mais para perto. Desses 12, existe 3 que passam por intimidades mais próximas, coisas sobrenaturais mais próximas. E dos 3, existe um que faz coisas a qual ninguém faz, que é o quê? Deitar no colo do mestre. Está muito mais perto do que a multidão. Com certeza. Né? E aí a gente tem que saber, diante da multidão, diante dos 70 discípulos, dos 12, dos 3, do 1, quem você quer ser, cara? Exatamente. Porque não é de Deus pra gente, né? Isso é da gente pra Deus, né? Porque não é que João era o mais próximo porque Jesus escolheu. Talvez seja porque as atitudes de João eram diferentes dos outros. Exatamente. E é a mesma coisa o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, o crente que não jejua, ele vai ser salvo? Com certeza, se ele realmente tiver uma vida reta perante ao Senhor, tá bom? É óbvio que eu tô falando de um cristão. Mas ele não vai ter a mesma intimidade que o que jejua. Exatamente. São coisas diferentes, não tem a ver com salvação, tem a ver com intimidade. Então, assim, eu quero um relacionamento com Deus, gasta tempo. Você quer um relacionamento bom com a sua esposa, o que você faz? Gasta tempo com ela. Você quer um relacionamento bom de amizade, o que você faz? Gasta tempo. Você quer um relacionamento bom com Deus? Gasta tempo com Deus. Mas como que eu gasto tempo com Deus? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, ajudando o próximo. Você tem milhões de formas de gastar tempo com Deus. A questão é, de novo, você quer? É sempre essa a pergunta. A pergunta sempre vai ser, é para quem quer. Você está disposto? Você quer fazer isso? Porque se você não quiser, meu amigo, você vai arrumar desculpa para tudo. Sempre. Sempre vai ter uma desculpa. O trabalho, mas a faculdade, mas a academia, mas eu preciso de fazer isso, eu preciso de fazer aquilo. E a carne sempre vai gritar não vai. O Espírito está sempre dizendo, não, Jesus, as coisas espirituais, Jesus. E aí no meio dessa turma toda... Tá você, cara. Aí você tem que se identificar quem você é. Engraçado que... No meio da multidão, 99,9% vai voltar para trás. No meio dos 70, você pode até ganhar alguns, se tornar 500. Mas daqui a pouco vai descer de novo porque não está firmado na rocha. No meio dos 12, vai ter um que vai trair, que vai sair fora. Mas
aquele que é fiel a Deus, mesmo que ele tem que entregar a vida dele, ele vai até o fim, ele guarda, ele persiste. Mesmo dando ruim, ele vai até o fim. Sobre essa parada ainda de ser. Aí eu vejo muitas pessoas, Felipe, que não conhecem Jesus, não sabem o que é, vão para a igreja porque a igreja às vezes faz uma obra social, vão para a igreja porque às vezes o pastor da igreja é famosinho, vão para a igreja... vão para a igreja porque talvez a igreja deixe usar boné e tal, né? Cara, qual que é o conselho? Às vezes algumas pessoas falam até assim, eu vou naquela igreja ali porque eu me sinto tão bem. Qual que é o conselho que você dá para essas pessoas aí, cara? Ai, gente, a primeira coisa, né? Ser cristão não tem a ver com se sentir bem. Eu acho que qualquer pessoa que leu Atos uma vez na vida entendeu isso. Que ser cristão não tem nada a ver com estar bem nessa terra. Só a única promessa de Jesus foi, mano, você tem ressurreição e vida eterna. Ponto. Na terra você vai ter aflição e é necessário que seja assim, para que você seja aprovado todos os dias. Agora, nessa questão que você falou aí do ser, eu vejo que as pessoas elas se perdem muito no meio do caminho por entrar num estágio de... É o estágio automático do corpo que a gente fala, né? É quando o seu subconsciente toma conta de você. Eu tava com os adolescentes no último culto e eu tava falando com eles justamente sobre isso, né? Sobre essa questão de você... Essa questão de você conseguir... Nossa, gente, deu um branco agora. Tava falando com os adolescentes... Você consegue cortar isso depois na edição. Deu um branco agora. Ai, gente. O que eu tava falando, pastor? Deu um branco mesmo de verdade. Tava com os adolescentes, você tava falando sobre os estágios. E aí você... Sobre os estágios... Gente, que branco. Mas vamos voltar pra cá, ó. Os adolescentes. Os adolescentes hoje acham que... Porque eles sabem alguma coisa, eles têm uma certa facilidade. Hoje a internet, as informações estão chegando muito rápido e tal, eles já podem ser totalmente autônomos. Na verdade, é totalmente ao contrário disso, né? Porque a autonomia, ela vem com experiência. Se você tiver autonomia sobre algo que você não tem experiência sobre aquilo, provavelmente você vai fazer merda. É fato. Eu falo por mim mesmo. Nossa, eu quis ter autonomia muito cedo na minha vida. E me arrependo muito. Porque se eu tivesse ouvido muito mais meus pais... eu teria sofrido muito menos. Eu falo que tem 3 formas da gente aprender, né? Quando a gente é criança e a mãe fala assim, se você pôr o dedo na tomada, você vai tomar choque. O sábio é aquele que ouve a mãe e acredita que vai tomar choque. O inteligente é o que vai lá, põe o dedo, tomou choque e nunca mais põe. E o burro é o que fica pondo a mão na tomada toda semana. Então, tem adolescente que fica nisso, sabe? Tipo, ele tá vendo que tá errado, tá vendo que não tá dando certo, só que por não dar o braço a torcer, ele continua batendo naquela mesma tecla do erro. E aí ele não consegue parar e olhar e falar assim, não, se eu for um pouquinho inteligente, eu vou pro outro lado aqui que vai dar mais certo. Se eu for um pouco mais sábio, eu vou ouvir quem já passou pelo que eu passei e eu vou aqui antes de errar. Então, chega mais rápido quem erra menos. Então, se você quer autonomia, erre menos. Esse é o conselho. Toma essa. Presta atenção no que os mais velhos estão falando, que os mais velhos têm experiência. Sempre estarão certo? Não. Às vezes os mais velhos, cabelo branco, pode errar também. Mas a experiência da vida vai contar muito. É engraçado que a Bíblia fala que sempre na história de Israel, os reis tinham os anciões para ir conversar com os anciões, né? Tomar conselho. Paulo ensinava também que na igreja teria os presbíteros, para quê? Era o corpo eclesiástico para ir tomar conselho e conversar, saber se realmente... A pessoa que é autônoma, ela é um lobo solitário. E logo, logo ela vai acabar morrendo. E não é isso que Deus quer para nós, que a gente morra
cedo. Deus quer que a gente tenha uma vida abundante nele, em nome de Jesus. Tem um ditado que fala assim, né? Sozinho você vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Exatamente. Já ouviu falar sobre Ubuntu? Não. Ubuntu é uma filosofia africana. Não me lembro qual país que é agora, mas é uma filosofia africana. Um missionário, ele foi até a África e ele foi fazer alguns experimentos lá, né? E um dos experimentos que ele fez foi o seguinte: ele pegou uma cesta de frutas, colocou uma distância, pegou alguns garotos e esses garotos estavam jogando futebol, brincando lá e tal, separou esses garotos em uma linha e falou: aquele que chegar primeiro na cesta de fruta vai poder comer toda aquela fruta lá, sem dividir. Você vai fazer o que você quiser. E aí, o que aqueles garotos fizeram? Eles deram a mão, entrelaçaram os braços um no outro, e na hora que o missionário deu a partida, eles saíram andando todos iguais e chegaram na cesta de frutas todos iguais. E todos iguais comeram as frutas. E ali o missionário foi perguntar ali para o mais velho: por que aconteceu isso? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês não saíram correndo e quem chegou primeiro pegou? Ou por que você não, sei lá, fizeram uma competição? Aí a resposta dele foi Ubuntu. Porque se um de nós não recebêssemos, todos nós também não receberíamos. Se desse errado para um de nós, para todos dariam errado. Então, Ubuntu eu sou aquilo que o outro é. Se você está bem, eu também estou bem. Se você está mal, eu também estou mal. Aí trazendo para a Bíblia nos ensina: chorais com os que choram, alegrais com os que se alegram. Né? Às vezes nós queremos viver um evangelho individual, eu sei, eu posso. Tem até um pastor que eu estava conversando com ele sobre isso, é como se fosse um espírito babilônico que vive dentro de nós, da Torre de Babel. Não, eu preciso de estar o mais alto. É porque eu vou chegar mais perto de Deus, né? Eu preciso de estar o mais alto porque eu sou o cara, eu sei, eu faço, olha eu aqui, o espírito de grandeza. E Deus, na verdade, ele nos ensina o quê? Humilhai-vos debaixo da poderosa e onipotente mão do Senhor, que no tempo certo ele te exaltará. A Bíblia nos ensina o quê? Tratai uns aos outros como superiores, né? Você é superior do que eu e eu preciso de me submeter. E tantas outras, né? O fraco. Tem um texto que as pessoas até interpretam errado o texto, né? Porque a Bíblia fala... suportai-vos uns aos outros, né? As pessoas acham que, então, tipo assim, eu tenho que te suportar. Mas, na verdade, não é. Eu tenho que ser seu suporte, para que você pise em mim e consiga ir mais longe do que eu fui. Jesus nos deixou essa lição. Ele reuniu os discípulos e falou assim, se vocês tiverem a fé como a de um grão de mostarda, coisas maiores vocês farão. Ou seja, naquele momento ele estava ensinando o quê? Eu vou ser o chão de vocês para vocês ir mais longe. Eu não vou alcançar quem vocês alcançam. Então era isso que eu tava falando pros adolescentes, as pessoas que vocês alcançam, os amigos que vocês têm na escola, eu não tenho como alcançar. É vocês que vão ter que alcançar esse povo. Então quando eu sou suporte, eu consigo fazer com que as pessoas vá além. Agora, o problema é que a igreja chegou num ponto que as pessoas querem ser teto. Então é tipo assim, pastor, você é top, mas você não pode ser maior que eu. Pastorzão, você é top, mas, mano, aqui na igreja é eu, tá bom? Você pode ser top, mas abaixo de mim. Você é o segundo top, porque o mais top sou eu. Por quê? Porque aí eu tô querendo ser seu teto. Jesus não foi teto de ninguém. Jesus foi suporte. Ele falou, pise e vai mais longe. Ele lavou os pés dos discípulos e falou assim, eu tô tratando o que dói para vocês continuar caminhando, porque a minha palavra precisa chegar. E ele nos deixou essa lição. Então é simples, não seja teto, seja chão, seja piso, seja alicerce para que as pessoas pisem e consigam ir bem mais longe do que um dia você foi. E é um lema da Resgatando Valores, que a gente sempre falou, vamos crescer, mas para baixo primeiro, né? Com certeza. Porque é alicerce, né? Quando você... Tem a história do bambu chinês, você já viu? Sim, mas pode ir. A história do bambu chinês, ela fala assim, que o bambu chinês, quando você planta, você vai regar a terra durante 5 anos, sem sair nada. Só que depois dos 5 anos, ele cresce numa velocidade tão grande que você pode podar quantas vezes você quiser e em qualquer parte que ele volta a crescer na mesma velocidade. E ele enverga, ele tem uma força tão grande para baixo que ele também não quebra. Ou seja, a paciência de você ter regado ali durante os 5 anos
sem ter o resultado, depois você tem uma colheita gigantesca. Eu falo que o cristão, quando se converte, ele passa um período da vida que talvez seja o período mais difícil que ele vai ter. E por isso que tantas pessoas desistem no começo da conversão. Porque elas esquecem quem elas eram. Existe uma lei que chama a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Sendo ímpio, sendo cristão, sendo judeu, não importa quem você é. Você vai colher. E aí a pessoa, ela vive uma vida desregrada antes do evangelho. E aí ela vem anos e anos vivendo uma vida desregrada. Aí, sei lá, ela se converte lá com seus 20 e tantos anos. E aí ela se converte, aceita Jesus e agora ela acha que vai ser mil maravilhas. E ela começa, de fato, a plantar coisas boas. Só que ela esquece que 20 anos ela plantou coisa ruim. E aí ela quer só colher as coisas boas daqui pra frente. Não vai acontecer. Você vai precisar de um tempo plantando coisa boa, colhendo a coisa ruim até que ela se alcance, para que depois você comece a colher as coisas boas. O que eu falo? Dá para acelerar o processo. Planta muita coisa boa rápido, que no meio das coisas ruins você vai colhendo as boas no caminho também. Até que as ruins parem de chegar para você colher as boas. Porque de fato você vai colher. Isso não dá para escapar. Esse princípio do bambu chinês é engraçado, que até parece no mundo do investimento, né? Você investe durante muito tempo, aí os primeiros rendimentos, os dividendos que vêm, você fala assim, mano... O que isso aqui vai fazer diferença na minha vida? Coloquei 100 conto lá, veio 5 centavos no primeiro mês. O que é isso? O que vai fazer diferença? Mas aí quando você vê ao longo dos anos esse dinheiro que você vai colocando, chega uma hora que você não precisa mais nem de trabalhar. O famoso juros composto. Né? A mesma coisa na faculdade, né? Muitas pessoas falam, tô perdendo tempo na faculdade e tal. Às vezes, 4 anos, querendo ou não, eles vão passar. Você investindo ou não, você fazendo faculdade ou não, os 4, 5 anos, eles vão passar, cara. Não é melhor você passar esses anos plantando e esperando... Qual o legado, né? Deixando um legado para que você venha colher coisas boas. E aí a gente sai desse mundo de investimento e entra dentro da Bíblia. Uma das principais virtudes, ou melhor, o fruto do Espírito, aí se tem lá os gomos, é a paciência. Que muitos cristãos não têm, longanimidade, não têm. É que, na verdade, pastor, eu acho que as pessoas confundem o que é ter paciência, sabia? Porque, às vezes, quando a gente aprofunda no texto, que a gente vai lá no original para ver longanimidade, o que seria, que significa, que é você ter bom, longo ânimo, as pessoas acham que quem tem paciência significa que nunca perde. E não é. Não é que você nunca vai perder a paciência, é que você vai permanecer com ela por um bom tempo. Então, durante a maioria do tempo, você é paciente. Não significa que vez ou outra você não a perca. É que tem gente que acha que só porque estourou uma vez não tem paciência. Não, não é isso. É que você tem bom, longo ânimo. Então, o seu ânimo bom, ele é prolongado. Então você passa pequenos períodos sem paciência e a maior parte do tempo você a tem. Você tá mais tranquilo, né? Exatamente. Aí as pessoas entram na igreja, 2, 3 meses já querem que a vida delas estejam totalmente mudadas. Mas tiveram 20 anos, como você falou agora, jogando a semente ruim. E na verdade, pastor, elas não querem nem que a vida delas esteja transformada. A maioria tá falando de vida financeira. Exato, é isso daí. Esse é o problema, porque na verdade a igreja não vai te dar dinheiro. Tipo assim, tudo bem que a gente faz um projeto social e é top, não tô falando disso. Tô falando de dar para quem precisa. Agora, se você tem condições de trabalhar e se sustentar, por mais que o trabalho seja uma maldição, é uma maldição necessária. Então, hoje, no mundo que a gente vive capitalista, infelizmente, tudo que a gente usufrui, a gente paga. Então, eu preciso entender esse processo, porque a maioria, ela quer que a vida esteja transformada em 3 meses dentro da igreja financeiramente. E não vai acontecer. Sinto te informar, não vai acontecer em 3 meses, não vai acontecer em 1 ano, não vai acontecer em 10 anos. Mas a gente pode colocar, Fê? Não só pela igreja. Deixa eu só concluir a frase, senão vai ficar esquisita. Não é que não vai acontecer para você, porque você se converteu, não é isso. A questão é que não é só isso. Não é só a conversão que vai te garantir a parte financeira. A parte financeira tem a ver com princípios. Aí sim, existem princípios bíblicos que vão te trazer
riqueza. Eu concordo plenamente. Quem cumpre princípio vai dar promessa. Mas a gente pode colocar também não só a parte financeira, né? A pessoa passa anos sendo uma pessoa mentirosa com a esposa. Aí entra dentro da igreja, quer que a esposa comece agora a confiar nele do dia pra noite. Então não vai acontecer. Não vai acontecer, cara. O pastor Heck, ele tem uma frase que é muito verdade para casais, né? Que cuida do jardim que a abelha vem. Fácil. Se você cuidar bem do seu jardim, a abelha vai se sentir atraída. Agora, se você deixar o jardim de qualquer jeito, tratar a sua esposa de qualquer jeito, meu amigo, ela vai te tratar também da mesma forma, né? Exatamente. Ela não vai querer estar. Agora, se você cuidar bem do jardinzinho, aí ela vai... Vamos lá. Qual que é o mais importante para você? Leitura da palavra, oração ou jejum? Bom, o mais importante para mim é complicado, porque para mim não existe um sem o outro. Porque o jejum tudo bem, porque o jejum é um caso à parte, né? É como se fosse um plus, né? Vamos colocar assim. Mas a palavra e a oração, porque você lê a palavra é uma forma de oração. Não deixa de ser. Você não deixa de estar falando com Deus. Porque orar é falar com Deus. Se você lê a palavra e não fala com Deus, você está lendo um livro. Você não está lendo a palavra de Deus. Então eu não consigo desmembrar oração de leitura. Então para mim é a mesma coisa. Agora, no quesito preparatório, eu acredito que o mais importante é a leitura da palavra, porque você se arma, você consegue forças para resistir e conhecimento para poder caminhar. Agora, na questão de relacionamento, a oração, porque aí você vai criar mais intimidade com o pai. Só que, é igual eu falei, eu não consigo de fato desmembrar totalmente, porque para mim, quando eu tô lendo a palavra, eu tô orando e falando com o Espírito Santo ali a todo momento, então... Parede preta ou parede branca? A parede da cor que tiver a tinta mais barata quando for comprar. Faz diferença nenhuma. Tradicional ou pentecostal? Pentecostal. Eita, meu Deus! A gente é pentecostal, gente. Eu acredito totalmente no mover do Espírito Santo, que eu não acredito em babaquice. O que seria esse termo? A babaquice? É assim, tem um texto na Bíblia que vai falar que existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito. Então, para mim, a babaquice é você blasfemar contra o Espírito. É você atribuir a Deus algo que é do diabo ou ao diabo algo que é de Deus. Então, isso para mim é... Se Jesus não perdoa, então quem é nós, né? Para dar qualquer opinião sobre. Então, não... é nisso. Mas no mover do Espírito Santo, no acreditar, no queimar, mano, totalmente pentecostal. Eu pareço worship, mas sou penteca. Se uma pessoa ela tá fazendo se ela tá em alguma manifestação do Espírito Santo, que você não entende, você não teve ali a revelação de Deus e tal, qual que é a melhor atitude que a pessoa deve ter ali? Neutro. Totalmente neutro. Tipo, não ter opinião sobre. Agora, tem coisas que é assim, por exemplo, você vai entregar algo pra mim, aí eu vou falar pessoal agora, tá bom? O profeta vem entregar alguma coisa pra mim. Cara, se o espírito que tá nele tá em mim, precisa testificar. Se não testificou, aí eu repreendo na hora. Porque não faz sentido um espírito de confusão ser de Deus. Então, O que é testificar? Testificar vai queimar em mim. De alguma forma, ou é uma confirmação de algo que eu já pedi, ou naquela mesma hora o Espírito Santo me incomoda, em voz audível, queima meu coração, alguma coisa acontece. Algo vai acontecer comigo naquele momento. Se não, se simplesmente for uma palavra soltada ao vento e muitas vezes ainda é bem distorcida, tipo, é bem genérica assim, sabe? Tipo, já repreendo, porque já não... Tipo assim, já não... Sabe? Tipo, já me gera uma sensação ruim, de fato. Porque eu acredito muito num espírito que seja... O Espírito de Deus, ele não deixa dúvida. Quando é de Deus, é de Deus. Você sabe que é de Deus. É igual quando tem uma glossária na igreja, que é a manifestação do Espírito geral. O ambiente muda. O cara que não é cristão e tá lá dentro, ele sente alguma coisa diferente. O ambiente mudou.
Já aconteceu algumas vezes lá na igreja. Muda tudo, cara. O ambiente muda, é tudo diferente. Como é que você vai falar que aquilo não é de Deus? Agora, tem coisas que são esquisitas, que eu já vi por aí, que eu prefiro não opinar. Simplesmente sou neutro sobre. Política e religião. Se completam. Necessário. Hoje, principalmente. Mas... Se a gente não... Se os cristãos não, de fato, não começarem a intervir na política, a gente vai ser uma voz calada. Tipo assim, a gente vai ter que aceitar o que vier lá de cima, independente do que seja, né? Porque já que a gente não quer lutar, então a gente vai ser dominado. Isso é o fato. É verdade. A gente só precisa de entender que a religião, ela não pode ser política, ela não pode dominar o Estado, e nem o Estado dominar a religião, né? Sim. Cada um no seu quadrado. Mas eu acredito também que os dois devem andar juntos, ainda mais num Estado, né? Numa nação que é laico ainda, né? Porque se eu for legislar só para os cristãos, legal, isso para nós, para o nosso mundo, é top. Mas eu tenho que lembrar que existem outras vertentes, outros seres humanos que também eles querem adorar lá o Deus deles. Eu tenho que ter o respeito. Mas também, de contramão, de contrapartida, precisa de se haver uma temperança para se respeitar todos, sem colocar no mesmo patamar ou no mesmo altar, cada um no seu quadrado, né? Eu acho que a história mostrou isso, né, pastor? Exatamente. A história mostrou que todas as vezes que quis se misturar religião e política, deu errado. Eu não digo a mistura. Eu digo que precisa ter cristão. Mas eu concordo 100% com você isso. Eu concordo 100% com você, porque se a gente não... Por muito tempo, os pastores mais antigos, e aqui não enfim... Não estamos levantando bandeira de nada, né? Levantando bandeira, mas... Não, religião é do Satanás. Religião é política. Política não é de Deus. E não se envolve em política. Evangélico não se mistura com política e tal. E aí o que aconteceu? A bancada evangélica é a mais corrupta de todas, cara. Como é que pode isso? Hoje em dia, o segundo líder, vamos se dizer assim, do partido mais direitista, mais conservador, é um cara que antes era envolvido com a corrupção, já foi preso. Como que a gente resolve essas coisas? Olha, pastor, como resolve? Só Jesus voltando. Porque a primeira vez só resolveu quando ele veio, né? Porque se a gente parar para pensar, quando Jesus veio, foi justamente contra isso que ele lutou. Foi justamente contra o sistema religioso da época. Eu acredito que se Jesus viesse, é óbvio que ele vai voltar de uma forma diferente, né? Mas estou falando assim, se ele não tivesse vindo ainda e ele viesse nesse tempo, a luta dele seria a mesma. Continuaria sendo contra o sistema religioso, contra os líderes religiosos. E aí quando você traz isso para a política, você vê o quanto hipócrita é. Porque imagina, olha a hipocrisia. O político... O partido, a bancada cristã é a bancada mais corrupta. Antigamente você falava que até a música do pastor, né? Você entrava no bar, falava que é crente e levava o que quisesse. Hoje você fala que é crente, a pessoa já fala, nossa, aí vai ser enrolado para pagar. Vai ser difícil. Mas não é culpa de quem tá fora, a culpa é de quem tá dentro. A culpa é de quem dá exemplo. Sempre vai ser. O problema é que a gente esquece de olhar no espelho. Direita ou esquerda? A Bíblia já nos ensinou lá em Eclesiastes, né? O coração tem que ser tendencioso à direita. Legal. Bom, todo mundo que vem aqui participa de algum... Todo mundo que vem aqui, que é da Resgatando Valores, participa de alguns, vamos se dizer, quadros, né? Então, o primeiro quadro tá na Bíblia ou tá amarrado. Meu Deus. Certo? Tá, vou até adiantar para você. O segundo quadro é um conselho para o pastor. E o terceiro quadro é 2 perguntas que você pode fazer para mim. Você vai me entrevistar. Beleza? É importante, certo. Tá? Então você vai já pensando aí. Vamos lá. Primeiro é tá na Bíblia ou tá amarrado, né? Tá na Bíblia ou tá amarrado. Certo. Beleza? Vamos lá. A pressa é inimiga da perfeição. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Acho que tá amarrado, né, gente? Pelo amor de Deus.
A pressa é inimiga da perfeição. Falei até de boca cheia. Não é bom agir sem refletir. E o que se apressa com seus pés erra o caminho. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Cara, isso tem muitos caras de provérbios, mas eu acho que tá amarrado. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Eu falei, é provérbios, né? 19:2. Eita! Nota 5.5 pra você nessa, tá? Devia ter ido na primeira. Nota 5.5 pra você. A soberba precede a ruína. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Tá amarrado. Porque isso aí tá amarrado, tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Reis. Provérbios. Provérbios, né? Provérbios 16:18. Tá vendo, gente? Leiam Provérbios. Livro de cabeceira que eu não tô lendo, né? O Você Provérbios é bom que dá pra ler um capítulo por dia por e dá dia. certinho um mês. Um mês você termina. Tá vendo? Ó, sigam o conselho do pastor. Eu não tô seguindo, não tô lendo Provérbios, aí errei. Das duas que estavam na Bíblia, eu errei. Não cai uma folha da árvore Tá amarrado. se não Isso aí for tá amarrado. da vontade de Deus. Não, isso aí tá amarrado em nome de Jesus. Há um versículo que é o mais próximo, que é Lucas 21:18. Mas está escrito, mas nem um só cabelo da vossa cabeça se perderá. É outro contexto, outra coisa. Alguns fingem... Peraí, rapidinho, pastor. Só pra não ficar ao vento isso daí. É óbvio que uma conclusão se dá de que de fato não cai a folha da árvore se Deus não permitir. Porém, só não está escrito. É a mesma coisa dos atributos do diabo, né? Roubar, matar e destruir é atributo do diabo. Eu só não posso falar que está escrito. Exatamente. Só pra... Uma vez sentou o pastor aqui e falou isso daí, eu tive que falar Oh, ao vivo. E quem estava do outro lado lá? o Reco. O Reca. Vamos lá. Deve ter quase quartado aqui. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Eu acho que tá na Bíblia. Tá amarrado? E aí, o que você acha? Lê de novo. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Eu acho que tá na Bíblia. Tá na Bíblia? Tem bem cara de reis. Isso aí, eu acho. Provérbios. Provérbios também? 13:7. Ô, padre, mas você gosta de provérbios, hein? Você não Mas tá- aceitei, pelo menos tá na Você Bíblia. não tá lendo provérbios, hein? Não. Ó, vamos lá. O único provérbios que eu lembro é da mulher virtuosa. É dano que se recebe. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Essa é polêmica, hein? Mas tá amarrado. Tá amarrado em nome de Jesus, pô. Um versículo que é o mais próximo é o em Atos 20:35, que a Melhor felicidade é melhor dado que receber. Mente vazia, oficina do diabo. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Amarrado. Boa. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tá na Bíblia. Qual que é o livro, pelo menos? Eu acho que é Eclesiastes. Produção sem Eu acho soprar, que é produção. Eu acho que é Eclesiastes, mas eu vou chutar Provérbios, porque tudo foi Provérbios. É Provérbios? Provérbios. Já tá vendo? Provérbios. Vamos Mas lá. se fosse pra mim chutar de primeira, eu chutaria Eclesiastes. Não vou roubar, não. Vamos lá. Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Tá amarrado. Amarrado em nome de Jesus. Mas os antigos falavam isso e a sua totalidade às vezes parece que é verdade mesmo. Sim, é que, na verdade, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? Uma meia verdade. Vamos lá, o último. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E continuar ferido, porque tá amarrado isso aí. Amarra com ferro. E aí? Você tirou que nota? Sei lá, acho que eu errei umas 5, né? Eu nem sei quantos eu errei. Eu errei 3, né? Eu errei 3 e errei um livro. Volta o... Coloca a contagem embaixo aqui, produção. Calma aí, deixa eu achar aqui. Coloca a contagem embaixo aqui, produção. Vamos lá. Um conselho pro pastor. Conselho que você fala assim... Um conselho pro pastor? Segue o plano. Esse é o conselho, segue o plano. Tem conselho melhor? Que plano? Da academia? Não. Plano de salvação, né? Segue o plano. Segue o plano de salvação até o fim. 2 perguntas. 2 perguntas.
Se você pudesse passar um dia com alguém da Bíblia que não fosse Jesus, quem seria e por quê? Já é as duas perguntas, tá bom? Quem seria é uma e por quê é a segunda. Você é liso, né? Por quê? Por quê? Porque você é liso. Pra ser duas perguntas diferentes? Então responde essa e eu faço outra. Depois não. Não seja por isso. Vamos lá. Quem seria? Cara, se eu falasse que fosse Paulo, seria talvez... Porque Paulo depois de Jesus, Paulo foi top. Seria Paulo, eu acho. Paulo. Mas eu queria também João, cara. Porque, tipo, eu fico imaginando, tipo, João na ilha de Patmos, vendo as revelações assim, cara. Vendo as coisas acontecendo. Ele escrevendo foi daquele jeito, imagina contando, né? Ele contando, ele falando o que aconteceu, tipo, nas visões e tal. Seria muito louco, cara. Mas Paulo... Só que Paulo também teve revelações, né? Sim. Só que ele falou assim, essas eu não posso contar. Ele não escreveu, mas vai saber se no tete a tete. Essas eu não posso contar. Mas eu fico imaginando Paulo, tipo assim, quando ele teve a certeza que as escamas dos olhos dele iria cair quando ele começou a orar. Quando ele, tipo, escrevia com a certeza que Deus estava ali com ele ali, cara. Eu acho que, tipo... Quando ele fala assim, ó... Se descer um anjo do céu... te anunciando um outro evangelho, a qual eu tenho falado para vocês, que seja anátema. Ou, quando ele fala para os colossenses, insensatos. Ele tinha tanta certeza daquilo que ele recebeu, daquilo que Deus entregou no coração dele, cara, que ele, tipo, mano, falou, se um anjo vir, seja amaldiçoado. Não, imagina, como é que era? Receba o Espírito Santo e toma. É seu. Você tá maluco? Se eu andar com aquele cara ali, mano, seria muito, muito top, né? Então, acho que é por causa disso daí. Ter as experiências vivas. Sei que você não perguntou, mas eu acho que uma das minhas maiores vontades, se tiver alguém aí que quiser patrocinar o Pastor Marcelo para ir para Israel, fica à vontade, tá bom? Eu já fiz a pesquisa de... O Pix vai estar aqui embaixo. Eu já fiz pesquisa já da onde que eu tenho que andar, translado, todas essas coisas aí. É só você chamar eu que vai ser top, tá bom? Já cotou também, pastor? Já viu o preço, tudo direitinho? Já cotei aí, tudo já tá tudo certo já. É só você mandar aqui, ó. Exatamente. Aí, então, mas, tipo, uma das minhas maiores vontades é o quê? É ir pra Israel, cara. Porque eu fico imaginando, tipo, quando você anda em Israel, onde as coisas aconteceram, parece que você abriu a Bíblia. Você já assistiu aqueles filmes que, tipo, abre assim o bagulho assim, você tá dentro da história, nossa, cara. Deve ser muito louco mesmo. Deve ser muito louco, mano. Nossa, real. Eu nunca tinha pensado assim. Eu já tinha pensado em ir para Israel, tanto que é uma vontade muito grande da Bia. Não, sinceramente, assim, não é um sonho meu de falar assim, nossa, você sonha em ir para Israel? Não. Mas a Bia, sim, ela tem essa vontade muito grande, igual o senhor, assim. E de fato, né, eu nunca tinha pensado. Tinha até um desenho, não tinha? Que abria o livro assim, ele vinha viajando assim, entrava para dentro do livro e ia viver as histórias. De fato, deve parecer muito, né? Só que isso só funciona para quem lê Bíblia. Se não lê Bíblia, não vai funcionar, não. Você vai estar só passeando lá. Deve ser muito louco, vai ser... Tem uma conhecida nossa, mostrou o túmulo, onde provavelmente Jesus... Foi sepultado, né? Imagina você estar naquele lugar, cara, mano. E ela mostrando ali as fotos, ela tirando os vídeos, nossa, seria muito louco, mano. A segunda pergunta. Quando você se converteu no seu processo, né? Hoje você tem quantos anos de convertido? Desculpa. Pergunta? Beirando uns 15 já, né? 17 anos. 17, aí. Nesses 17 anos de caminhada, qual foi o processo mais dolorido e o processo mais prazeroso que você passou nessa vasta caminhada aí de 17 aninhos? Sempre você faz duas perguntas em uma só, né? Não tem jeito, né? É que tem que
tem que ir pros dois lados, né? Que se eu perguntar só o ruim, parece que vai ficar um clima de velório. Se eu perguntar só a boa, eu não vou saber qual que foi a parte difícil, que é o que a gente aprende, né? Porque normalmente, eu sou muito... Só pra mim complementar o porquê da pergunta, eu sou muito diferente das outras pessoas. Eu aprendo muito mais nos erros na verdade, não é que eu sou diferente, né? Eu só entendi isso mais rápido, que você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, eu tenho certeza que com a sua resposta negativa, eu vou aprender muito mais. Mas, com certeza, a sua resposta positiva vai deixar o clima do programa muito mais legal. Uma frustração que eu tive, assim, que foi muito difícil na minha vida, foi quando a gente era pastor presidente, né, de uma igreja, e aí uma família saiu da nossa igreja, né? Eu não vou entrar no pormenores aqui nas coisas que Deus fez, porque senão vai ficar muito explícito. Sim. Mas o pai, o sacerdote da casa lá, ele falou uma frase para mim, e essa frase que foi que, tipo assim, foi uma das coisas mais, talvez, difíceis, umas das, teve outros momentos também, mas umas das. Ele virou e falou assim, eu tô saindo daqui porque essa igreja não tem milagres. Só que Deus restaurou a área financeira, a área espiritual, a área familiar, a área da saúde. Deus fez assim algo tremendo. E aí eu fui orar a Deus. Eu falei, Deus, mas será que Ele não viu tudo isso? Será que... Eu não quero a glória para mim. Eu só quero que Ele glorifique o Senhor e tal, mas... E aí o que Deus ministrou no meu coração foi o seguinte, filho... E aí foi onde que eu aprendi com a minha frustração. E aí depois de lá para cá... Meu irmão, se você tá comigo ou não, se Deus fez ou não, se Deus me usou ou não, tipo, é só um estalar de dedo, uma formiguinha andando, é indiferente. E aí Deus ministrou no meu coração assim, filho, você só é um instrumento. Um pintor, quando ele vai pintar, alguém vira pro instrumento do pincel e fala, nossa, que pincel maravilhoso, nunca ninguém fala isso. Sempre as pessoas viram e falam, nossa, esse pintor é profissional, esse pintor é muito bom. Nossa, como que ele trabalha bem, né? Ninguém fala, nossa, que pincel maravilhoso que pintou aqui e tal, e não dá glória para o pintor. Assim sou eu. Assim é você. Você só é o pincel. E eu sou o pintor. Você pode ter feito até um bom trabalho, mas se eu não tivesse agido na sua vida, nada iria acontecer. Então a glória é só minha. E ele não falou isso de você, ele falou isso de mim. Aí me remeteu quando Samuel foi conversar com Deus e falou assim, o povo está me rejeitando. Aí Deus virou e falou assim, não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Então, aí eu aprendi, depois disso daí, nunca mais eu me frustrei com pessoas que, tipo, saem da igreja reclamando, ou saem da igreja, tipo, falando coisa e tal, porque... Se você fez a sua parte, está com consciência limpa, meu irmão... Não é você, né? Não tem a ver com a gente, né? A glória não é para mim, a glória sempre é para o Senhor. É que a gente criou o hábito de... A gente, aspas, tá bom? Criou-se o hábito de querer ser muito importante, né? Tipo assim, se tem gente que acha que se ela não tá no culto, o culto não acontece. É loucura isso, gente. Se eu tivesse lá, hoje pegaria fogo. Mas o culto... Nem foi pra você, nem tem a ver com você. Tipo, culto... É que as pessoas não sabem nem o que é culto racional, né? Se eu tivesse cantado hoje... A gente já vai conversar sobre isso, mas deixa eu só falar a parte boa. A parte boa, né? Eu tive muitas partes boas, cara. Muitas partes boas. Então, tipo, exemplo. A primeira vez que eu preguei... Acho que é inesquecível, né? Meu Deus do céu, cara, mano. Foi top de verdade. Mas antes das partes boas, a gente vai levar esses pratos pra lá. Brigadinho, Ana. Obrigado, Ana. Deus abençoe, viu? Você é demais, tá? Vai vir mais um pedacinho, né? Então tá bom. Mineiro, obrigado, viu? Ó, tá bom demais, gente. Pede lá. Lembrando, Dona Irene Gastronomia, dá uma olhadinha aqui embaixo, aqui, ó, fala com o Mineiro. Mineiro, tem desconto, como que eu faço para chegar até aí e tal? Ó, eu vou até falar o número para você ligar lá para ele lá e trocar ideia com ele lá, que vai ter um atendimento excelente, eu tenho certeza disso, tá bom? 11 9 85
31 45 93. 11 9 85 31 45 93. Vai estar na descrição aqui embaixo, tá? As partes boas. Eu tive muitos. O dia que eu preguei foi inesquecível. Tipo, o pessoal comentando e tal, que não sei o quê. A primeira vez que eu preguei, né? O dia do meu batismo, né? Que foi antes da pregação. O dia que eu casei. Foi tipo assim, mano, foi um dia inesquecível também. Eu era crente, foi uma cerimônia evangélica. O dia que a minha filha nasceu, que a Sofia nasceu. Sof. Foi tipo, foi inesquecível também, assim. Deixa eu ver. Teve outros dias. Inclusive dos adolescentes da igreja, era a única que já tinha lido os 4 evangelhos, hein? Teve outros dias também, deixa eu ver. Acho que assim, cara, eu não consigo assim colocar. Mais coisas boas que ruins, eu né? acho que teve mais coisas boas do que ruins. É porque eu denomino assim, às vezes eu para mim assim, estar na presença do Senhor sempre é muito bom. Porque às vezes assim, eu não sei se já aconteceu, eu acredito que já, né? Eu acredito que já aconteceu com essa pessoa que está nos assistindo e ouvindo também. Mas às vezes assim, como um ser humano, você chega na igreja destruído. Só o pó da rabiola. Quando acaba o culto, cara, parece que você, tipo, foi pra um spa, ganhou uma massagem, tipo, você dormiu a noite inteira. Revitalizado. Você sai todo assim, mano, o que aconteceu comigo agora? Quem era aquele Marcelo lá de 2 horas atrás, 3 horas atrás? Quem era, cara? Tem uma frase sua, pastor, que eu gosto muito, cara. Debaixo da graça de Deus tá tudo bem. É isso daí. Então... Essa frase do pastor, ela... Eu lembro a primeira vez que ele me falou essa frase e isso me marcou de uma forma assim que eu falei, cara, é verdade, né? Às vezes a gente reclama tanto das coisas, mas, mano, debaixo da graça de Deus, mano, tá tudo certo. Graças a Deus eu tô na graça, né? Graças a Deus eu conheci Jesus, graças a Deus eu fui salvo da condição que eu estava, que talvez indiretamente eu nem tive culpa, mas eu tava naquela condição e eu precisava sair dela e graças a Deus eu conheci Jesus, estou debaixo da graça dele e às vezes a gente se pega reclamando numa situação que a gente nem merecia, né? O nosso problema é olhar sempre para o nosso umbigo. E aí eu estava até comentando com um rapaz esses dias que se você olhar um pouquinho ao seu redor, você vai ver que você está super bem, cara. Olha um pouquinho ao seu redor, cara. Você não precisa de olhar pro interior de São Paulo, o interior do Nordeste. Você não precisa de olhar para a África, olhar para esses países que estão em guerra. Não precisa. Olha um pouquinho as pessoas que estão ao seu redor, cara. E às vezes, pastor, não é nem uma questão financeira, sabia? Às vezes é uma questão de paz mesmo. Exatamente. Assim, é ter aquela paz que excede todo entendimento. Só que essa paz que excede todo entendimento só vai ter quem conhecer. Sim. Não dá pra... É que as pessoas, elas têm o hábito de querer cobrar a promessa sem cumprir o princípio. E isso não existe. Agora, eu quero ter a paz que excede todo entendimento. Top. A primeira coisa, você vai precisar conhecer um cara chamado Jesus. É ele que vai te dar essa paz. Porque a paz que excede todo entendimento não é que todos os seus dias vão ser em paz. Não, os seus dias vão ser atribulados. Na terra vocês vão ter aflição e a gente vai passar por elas. A questão é que não importa a aflição que eu esteja enfrentando, eu tô em paz. Não importa, mano, tá tudo dando errado, mas eu tô em paz. Exatamente. Deu tudo errado. O meu dia hoje, pastor, se eu te contar, foi daquele jeito. Foi um dia atípico na minha vida. Mas, graças a Deus, eu tô em paz. Tá tudo certo. Debaixo da graça de Deus, tá tudo bem. Certo. Tá tudo bem. Eu tenho conversado bastante lá em casa, nos devocionais, no momento que a gente tem ali reflexivos e tal, em família, que é assim, ó. Se a louça tá cheia, cara, dá graças a Deus, meu irmão. Você teve comida para você comer. Se a criança tá bagunçando, dá graças a Deus, cara. Você teve um filho. Quantas mulheres estão aí querendo gerar e não conseguem? E você tem o que bagunçar, né? Tem gente que tem o filho, mas a casa é vazia que não tem nem o que o filho bagunçar. Exatamente. Você tem uma casa para arrumar, dá graças a Deus, cara. Porque quantos aí que não tem uma casa agora, não tem um teto, estão sendo despejados?
Domingo à noite, ai meu Deus, segunda-feira preciso de trabalhar. Dá graças a Deus, cara. Quantos que na segunda-feira de manhã não estão colocando a bolsa com uma marmita nas costas, mas estão colocando uma pastinha com currículo debaixo do braço e indo procurar emprego, cara. Ou mais, né? Quantos não tem nem a oportunidade nem de levantar porque tá na cadeira de roda. Exatamente. Ou da cadeira de roda tem o cara que tá deitado porque é tetraplégico, não pode levantar. Então, se você olhar um pouquinho, cara, ao seu redor, se você olhar um pouquinho ao seu redor, você vai entender que a sua condição é condição de dar graças. Aí eu entendo quando o Paulo nos ensina a falar, dar graças em todo momento. Em todas as circunstâncias, em tudo dá graça, cara. É que, na verdade, a gente parou... É igual você falou, né? A gente olha muito pra nós, né? Não é que a gente não possa almejar coisas melhores. Na verdade, a gente deve. É importante que a gente almeja ter condições melhores. Não só financeiras, mas em tudo. Ter um psicológico melhor, ter uma liberdade emocional... Ter uma liberdade financeira que seja... É importante que a gente busque essas coisas, de fato. Agora, o que a gente não pode é morrer porque o outro tá melhor que a gente. Só que é essa comparação que mata a gente. A gente nunca se compara com o pior para ver que a gente tá bem e dar graça e agradecer. Não. A gente se compara com o que tá melhor porque... Isso aqui, ó... Isso aqui é distúrbio de ansiedade. Você quer ficar ansioso? Passa 10 minutos nisso aqui. Isso aqui é ansiedade pura. Porque você fica ali, ó, o tempo todo ali, ó, nos réus. E só vendo o quê? Gente rica, é fulano que fez isso, é fulano que fez aquilo. E você nem sabe a realidade de fato da pessoa. O contexto, como que ela chegou naquilo. O que ela fez para estar naquela posição que ela tá. Não tô falando que todos são desonestos, não é isso não. Tem muita gente que tá lá por mérito. Só que precisou abrir mão de muitas coisas que talvez você não está disposto a abrir. E não é só isso, não é só o financeiro. Tem toda uma questão de tudo ao seu redor tá encaixado, né? Que de fato você realmente queira almejar algo melhor, porque você não pode ficar parado na onde você tá, mas também não querer morrer porque você não conseguiu chegar na onde você gostaria. Sim. Mas aí é aquilo que eu tava relatando agora. Se você for pegar, assim, vamos colocar esses artistas. O cara apresenta com um físico bom, um sorriso top, uma voz excelente, mas você vai ver, a maioria deles é depressivo. Tudo toma remédio. Tudo toma remédio. Fato, isso é verdade. Conheço alguns. Ou você vai ver o cara, tá rodeado de muitas pessoas, mas quando ele volta pra casa, ele volta pra uma casa, uma mansão, que só tá morando ele só. E os funcionários, muitas vezes. Ou pior, né? Tá cheio de gente, mas se sente sozinho. Eu acho que essa é a pior situação que um ser humano pode se encontrar. É quando ele está rodeado de pessoas, só que o íntimo dele tá só. A alma tá sozinha. Aí é embaçado. Porque esse vazio, só quem vai preencher vai ser Deus. 17 anos trabalhando com pessoas. 17 anos não é 17 dias. Eu tenho uma história, eu conheci uma pessoa que morava em comunidade. Ela mora ainda em comunidade. Todas as vezes que eu falava com ela, a resposta dela era bem assim, ó. Vai tudo bem. Tá tudo bem. Não, tá tudo ótimo. Por outro lado, eu conheci uma mulher que no domingo à tarde, mansão, dinheiro e tudo certo. Domingo à tarde, colocava uma mesa do lado da piscina, bebida forte, enchia a cara, bebia, dava 5 horas da tarde, ela pulava dentro da piscina e falava, eu quero morrer, me mata, eu quero morrer. Qual a diferença uma da outra, cara? É Jesus Cristo, meu irmão. Não adianta, não, aquilo que você falou, não que a gente não deva almejar as coisas, mas a Bíblia nos ensina muito bem. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas vos serão acrescentadas. Mas tem muita gente invertendo, né? Primeiro busca as coisas da terra e se sobrar tempo eu busco as do céu. O problema é que seu tempo na terra é limitado. Você vai morrer, cara. Pastor, tinha uma pergunta boa pra fazer. Faz. Agora... Faz que tem a última pergunta que aí é a caixinha de surpresa. Eu vou fazer uma pergunta aqui porque eu quero a sua opinião, tá bom? Certo. É polêmico. Pra você, acabou tudo, final dos tempos, Jesus voltou, passou o milênio e tal. O ímpio vai ser jogado no lago de fogo, lá tá escrito. Mas pra você,
vai ser eterno? Essa alma ficará eternamente em sofrimento? Óbvio, gente, já vou deixar isso aqui bem claro, tá bom? Não tem como deduzir isso com uma resposta clara segundo a luz da Bíblia. Você vai chegar numa opinião, como todos nós temos, várias opiniões sobre alguns textos, mas não é uma verdade absoluta, é só uma troca de ideia. Lá em Apocalipse fala do lago de fogo, certo? Vamos abrir lá. Apocalipse 22? 20, versículo 14. Vinte, 14? Apocalipse 20, 14. Aqui, vamos ler a partir do 11. Que diz assim: E depois vinha um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então vamos lá. O Hades não é o inferno ardente lá que a gente crê lá, o lago de fogo lá. É que eu esqueço que não é pra mim que você tá falando. Aí eu tô falando, não, eu não sei, pode continuar, mas explica aí, pastor. Popularmente lá o inferno que as pessoas vão arder. E que o diabo não tá te esperando lá com tridente, tá bom? Não, aqui não tem nada a ver. Aqui a gente tá falando do quê? De um lugar que os mortos estavam, né? Os mortos, eles foram entregues para quê? Eles foram entregues, eles vieram, eles ressuscitaram depois da vinda de Jesus, depois de tudo que aconteceu, para serem julgados, certo? Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Aí aqui é o tal do inferno que as pessoas popularmente conhecem. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ponto. Depois a Bíblia ela vai falar da Nova Jerusalém. A minha pergunta que eu faço é: a Nova Jerusalém é eterna? Sim. Assim como o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é eterno. Aí a pergunta, então, o Lago de Fogo, a Nova Jerusalém é eterna. Se a Nova Jerusalém é eterna, logo quem estará lá dentro também é eterno. Porque Jesus te trouxe vida eterna. Tá. Se Jesus te trouxe vida eterna na Nova Jerusalém, por qual motivo o Lago de Fogo não seria eterno? Ele seria... Não falei que o Lago de Fogo não seria... Não, na mas verdade, é eu não só, falei nada. mas é só uma pergunta. Mas é só uma pergunta pra gente refletir juntos. Por qual motivo o Lago de Fogo não seria eterno? Não, o Lago de Fogo seria eterno. Por qual motivo as pessoas que estão lá não sofreriam eternamente? Pô, pastor, mas um Deus tão bondoso, pastor, faria isso? Um Deus tão bondoso sacrificou o seu único filho por amor a nós? O que ele não faria com nós mesmo ou com a humanidade que não o aceitou? Eu acredito, sim, eu acredito fielmente que as pessoas que vão para o Lago de Fogo, elas sofrerão eternamente. Agora, esse eterno aí, a gente não pode dizer se vai ter um fim. Porque as pessoas confundem, né? Eterno não é para sempre. Eterno tem a ver com intensidade, não com tempo. Né? Lembrando também, Felipe, que o tempo que nós vivemos o tempo Cronos, né? E Deus, o tempo de Deus é outro tempo. Então a gente não pode... Não tá preso no tempo e espaço. A gente não pode falar esse eterno no nosso tempo. Sim. Né? Então, assim, mas eu acredito que dentro do nosso tempo, dentro da nossa lógica humana, essas pessoas que estarão sim no Lago de Fogo, elas sofrerão eternamente. Felipe, uma coisa que eu faço que você nunca faria. Que você faz? Que eu nunca faria? Sim.
Não tem problema. Se for algo assim que você fala... Não, eu tô mano, pensando de fato, assim. Uma coisa que você faz que eu nunca Pode entrar, faria. Bia. É porque Você tá pensando também? nunca é um tempo muito longo, né? Tipo, esse o Black nunca é ali, ó. Dá pros meninos aí da produção aí, que eu não pode dar pros meninos. Eu Ah. vou- já comi bastante doce aí. Uma coisa que eu faço que você nunca faria. Uma coisa que você faz que eu nunca faria. É que nunca é muito tempo, né? Mas eu acho que é a forma de administração. Acho que é a forma, não o que ministra, tá bom? Não tô falando do que, não tô falando do conteúdo. É forma, jeito. Certo. A forma que você ministra, eu acho que seria uma forma que eu não ministraria. Por jeito mesmo, gosto. Não seria uma linha que eu talvez seguiria. Acho que é isso. Legal. Então tá bom. Olha aqui nessa câmera aqui, ó, e deixa uma mensagem para essa pessoa que está nos escutando. Meu irmão, vai conhecer quem você aceitou. Se você aceitou Jesus, vai ler os 4 evangelhos e vai conhecer esse cara maravilhoso que você aceitou e vai viver a graça de verdade da forma que ela tem que ser vivida. Beijo no seu coração. No que precisar, conta com a gente. Deixa meu contato aqui depois, Ale. Se precisar aí, chama nós também. Pastorzão sempre tá aqui. Pastor, obrigado, viu? Foi uma honra poder estar aqui com o senhor aí, partilhar esses minutinhos de ideia. E sempre que quiser, chama que a gente volta. Vou chamar mais vezes então, hein? Por favor, tamo aí. É isso daí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como você ser liberto se você não conhecer a Jesus Cristo, seu único e verdadeiro Salvador, tá bom? Muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. A única forma de você ser firmado na rocha verdadeira é conhecendo Jesus. Tudo parte de Jesus. Esquece. Vou ser sincero, rasgar o verbo. Se quiser colocar aqui embaixo aqui, o que você acha, você pode colocar. Esquece essas igrejas que tem envelopinho e vai fazer campanha do sal, campanha da rosa, campanha isso tudo aí é fábula, sabe para quê? Para poder te enganar. A melhor maneira de você conhecer e ficar firmado na rocha de verdade, ficar firmado em Deus, é conhecendo Jesus. E a única maneira de conhecer Jesus é palavra, oração e jejum, tá bom? Esses 3 é o principal. Agora, se você não tiver um relacionamento com as pessoas da igreja onde você congrega, se você não tiver um bom relacionamento na sociedade, querido, nada adianta. Então, conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Gostaria muito que você colocasse os seus pensamentos no Senhor. Gostaria muito que você colocasse os seus pedidos no Senhor. Talvez seja esse momento que Deus vai fazer aí, vai se revelar para você em nome de Jesus. Amém? Senhor, que o Senhor possa, Pai, no dia de hoje visitar essa pessoa, Pai, que esteve conosco até agora, que entrou no meio da transmissão, que, enfim, Pai, que o Senhor possa, Deus Pai amado, Senhor, se revelar para essa pessoa, Pai, Senhor, todos os dias. A Tua palavra nos diz, ó Pai, Senhor, que o Senhor não nos deixaria órfãos. A Tua palavra nos diz, ó Pai, Senhor, que seríamos, ó Pai, Senhor, que teríamos um outro Consolador, além do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Então, Pai, visita essa pessoa agora, Pai. E aquilo que ela está colocando no Teu altar, Pai, que o Senhor possa, Pai, Senhor, em nome de Jesus, se revelar no coração dela, mostrar um caminho de bênçãos, ó Pai, Senhor, e de vitória, Pai, na vida dessa pessoa, Pai. Não nos deixa, Pai, Senhor, sem conhecer a Ti, porque, Deus Pai amado, é através de Ti, ó Senhor Jesus, que chegamos até a Deus, ó Pai. Então, o nosso desejo, Senhor, é estar perto de Ti, é poder senti-lo, é poder tocá-lo, é poder, Deus Pai amado, aprender mais de Ti, Pai. Então, se revela para essa pessoa, é que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, Senhor, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso? É isso. Faltou alguma coisa? Não, Não? faltou, não sei. Tudo certo? Eu sou convidado, eu que pergunto, faltou alguma coisa? Fê, obrigado, tá bom? Eu que agradeço, pastor, o convite. Sempre chama aí que a gente tá sempre aí. E sabadão, almoço lá em casa, né? Demorou.
Aí, convidados, é assim, ó. Você vem e já faz desse jeito. Ó, pastor, sábado é lá em casa, hein? Ó, tá dia é lá em casa, hein? O convite pro pastor tá feito desde que eu mudei. Vai fazer 1 ano que eu mudei, eu tô mudando de casa de novo e agora que ele vai. A agenda do cara é braba, viu? Se quiser agendar, vai ter que agendar antes. Já agenda antes de vir pro podcast, que aí quando você chegar, você já pode falar que na semana ele vai. Ô, meu querido, você não deixou o like ainda? Eu não acredito nisso, então corre, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? Coloca aí embaixo aí as pessoas que você gostaria que viessem, tivesse a oportunidade de sentar nessa mesa, tá bom? Se você quer se tornar um parceiro do RVCast, entre em contato no número 11 967 70 3381. Não se esqueça, torne-se membro, tá bom? Do nosso canal, do nosso podcast, tá bom? Tem alguns benefícios. Aqui embaixo, aqui na descrição, tem todas as informações. Fazendo assim, você vai nos ajudar a levar a palavra de Deus muito mais adiante, interagindo conosco também, deixando o seu like, deixando aí o seu comentário, ativando o sininho de notificação. Você vai fazer com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e aí os algoritmos vão impulsionar para mais pessoas, tá bom? E você acaba se tornando um missionário da web. Olha só que interessante, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida, te guarde e te livre de todo mal. Esse é o RVCast. Vê se não esquece. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira. É nóis. Valeu, Felipe. É nóis, pastor. Obrigado, viu? 27 Hearts Beats.